Então, graça e paz, bom dia, sejam todos bem-vindos e uma feliz e abençoada semana para todos. Continuando para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, uma semana de oração especial pelo ministério. Hoje é o 8º dia, só faltam 4 dias para a gente concluir a nossa semana de oração. Quero agradecer muito a disponibilidade do irmão Edson de estar com a gente aqui 12 dias, Deus seja louvado por isso. Eu acho que foi um desafio para ele. Bastante. E ele tá vencendo. Só no primeiro dia que o inimigo queria atrapalhar, mas ele se veio, né? Deus seja louvado. E hoje vamos falar sobre espiritualidade e saúde mental. Olha que legal, né? Espiritualidade e saúde mental. E continuar conosco o irmão Edson Barbosa, ele está na Associação Camite. Ele é assistente social, para quem não sabe, nutricionista, psicanalista clínico, neuropsicólogo e naturopata. Ele vai falar desse assunto muito importante. Todos estão sendo excelentes, né? Esse com certeza será mais um. Então, com o irmão a palavra. Muito bem, obrigado, irmã Alexandra. Mais uma vez, um bom dia a todos os nossos queridos irmãos aqui da nossa igreja online. E sim, irmã Alexandra, eu estou preparado aqui porque geralmente, eu gosto de fazer durante a semana, mas no domingo eu sempre gosto de fazer um pedal, né? Gosto de andar de bicicleta. E então, para não perder muito tempo, porque o sol ultimamente aqui no Tocantins está queimando, né? Está muito quente. Então, a hora que terminar, eu já monto na minha bicicleta e vou fazer meu pedal. E estou com a camisa do Rota 144, que é um grupo da nossa igreja, né? É um grupo que o irmão Tiago Custódio criou lá em Brasília e junta ali todos os irmãos que são ciclistas do Brasil e alguns até de fora. Então, você que é ciclista e ainda não faz parte do Rota 144, entre em contato comigo que a gente te coloca lá no grupo, tá bom? Bom, eu quero compartilhar aqui a minha tela para a gente iniciar, né? Essa danadinha dessa tela sempre atrapalha um pouquinho. Agora sim, isso. E vamos aqui colocar no modo apresentação. E hoje o nosso assunto, assim como os assuntos anteriores, né, são assuntos relacionados à saúde emocional. Ontem falamos sobre o perdão e a cura emocional. E hoje vamos falar sobre a espiritualidade. Aí vão ficar faltando 4 temas para concluirmos a nossa programação, né? Os nossos 12 dias de semana de oração, onde nós vamos falar sobre a alimentação e as emoções, amanhã, né? A masculinidade saudável, propósito de vida e resiliência emocional. E aí, em nome de Jesus, estaremos encerrando essa programação de 12 dias. E como a irmã Alexandra falou, tem sido um desafio, né? É a primeira vez que eu desenvolvo um projeto tão longo, né, como esse, e eu oro ao Senhor para que Deus me dê sabedoria, para que a gente possa desenvolver tudo para a honra e glória do nome do nosso grande Deus, tá bom? Então, o nosso tema de hoje fala muito sobre a importância da espiritualidade, né? A fé como fonte de equilíbrio, esperança, fortalecimento emocional. Por que que esse assunto é importante? Porque existem muitos casos em que a fé ela acaba se tornando uma rotina, né? A espiritualidade ela vai perdendo o sentido e você acaba transformando a sua religião em uma rotina, onde você se adapta a ir aos cultos, a participar de algo que a igreja produz, e a um evento, mas nada daquilo de fato está gerando uma transformação dentro do seu ser. E aí nós vamos falar dessa importância, né, de você nunca perder o foco e manter a sua espiritualidade. O texto que temos como base é Isaías capítulo 26 e o verso 3, onde diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, cuidar da saúde mental não significa apenas cuidar dos pensamentos e das emoções, né? Isso é importante, mas não é só isso. O ser humano possui também uma dimensão espiritual,
relacionado ao sentido da vida, valores, esperança, fé, propósito e relacionamento com Deus. Para quem exerce o ministério cristão, essa dimensão assume uma importância ainda maior, né? Então, aquele que está ali agarrado no arado de forma oficial, né? O missionário vocacionado, então essa dimensão ela é maior ainda, a responsabilidade é maior. E, infelizmente, é possível estar constantemente envolvido em atividades religiosas e, ao mesmo tempo, estar espiritualmente cansado, emocionalmente sobrecarregado e interiormente, né, distante de Deus. Então, é possível você assumir um cargo como missionário vocacionado, mas por algum motivo você se perder no caminho, né, e tratar essa função apenas como uma função e não como uma vocação. Existe uma diferença entre trabalhar para Deus e estar com Deus, né? O ministro pode preparar sermões, dirigir reuniões, aconselhar pessoas, resolver conflitos e atender às necessidades da igreja, enquanto sua própria vida devocional vai sendo silenciosamente enfraquecida. Então, muitas dessas situações, dessas realidades acontecem, né, porque o ministro, né, aquele que está trabalhando para a obra do Senhor, ele é um ser humano e em algum momento ele pode falhar, ele pode se perder, ele pode não manter o foco, né? E aí perder essa intimidade com Deus e transformar aquela atividade sagrada, aquele privilégio que Deus lhe deu em algo mecânico, rotineiro, o que não é legal e acaba prejudicando a sua vida espiritual. Jesus ele demonstrou uma vida de serviço, que uma vida de serviço, né, precisa ser sustentada por uma vida de comunhão. Então tem que andar junto, né? A vida de serviço tem que ser sustentada por uma vida de comunhão. Ele, porém, conforme Lucas 5,16, diz assim: se retirava para lugares solitários e orava. Então, se Jesus Cristo, nosso Deus, ele sentia a necessidade de nunca perder a comunhão com o Deus Pai, imagine nós, seres humanos, né? Então, Jesus Cristo, muito constantemente, ele saía para determinados locais e orava, né? Pedindo forças, pedindo que Deus estivesse sempre com ele, Deus Pai, para que ele pudesse cumprir a sua missão. Então, quanto maiores eram as demandas do ministério de Cristo, mais evidente era a sua necessidade de momentos de comunhão com o Pai. E imagine nós, seres humanos, vivendo neste século, na responsabilidade que temos, onde a maioria das pessoas estão esfriando espiritualmente, onde a maioria das pessoas estão voltadas os seus interesses somente às coisas desse mundo, né? E infelizmente entorpecidas pelas tecnologias, onde a grande maioria das pessoas vivem perdidas dentro da internet. Então, precisamos sim, né, muito, muito mesmo, de uma comunhão com o nosso Deus, para que possamos cumprir a nossa missão como missionários que somos, né, ou que deveríamos ser. Então, o texto de Mateus, capítulo 15 e o verso 8, diz que esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, é possível falar sobre Deus e ainda assim estar emocionalmente distante dele. No ministério, existe um risco particular: transformar aquilo que deveria alimentar nossa alma em atividade profissional ou obrigação religiosa. A Bíblia deixa muito claro, né, que nossa primeira necessidade não é produzir mais para Deus, mas permanecer nele. Permanecer em mim, João 15, verso 4, e eu permanecerei em vós. Então, o missionário, ele nunca pode esquecer dessa frase, né? A nossa primeira necessidade não é produzir mais, ganhar mais almas, né? Fazer grandes eventos, desenvolver mais atividades sociais. Não. A primeira necessidade é permanecer em Cristo. Nunca perca isso de foco, tá? Você pode ter muitas atividades, você pode assumir muitos cargos dentro da sua igreja, da sua associação, da sua união, mas nunca deixe
de permanecer em Cristo. Nunca deixe de ter aqueles momentos que você precisa ter só para você. Aqueles momentos em que você vai trabalhar, né, a sua vida espiritual, você vai se manter agarrado ao braço forte de Jesus, para que aí sim você esteja preparado para assumir as outras responsabilidades que Deus te deu. Então, isso é muito importante. A espiritualidade como um recurso emocional. Portanto, não estamos falando simplesmente de ter uma religião, mas de desenvolver uma espiritualidade saudável. Uma espiritualidade saudável, ela favorece esperança diante das adversidades, construção de significado, senso de propósito, apoio social e comunitário, gratidão, capacidade de enfrentar perdas, percepção de que não precisamos controlar todas as circunstâncias, possibilidade de entregar a Deus aquilo que ultrapassa as nossas forças. Então, a vida espiritual saudável, ela te dá todas essas ferramentas que possibilita ao missionário ter um sucesso maior no seu trabalho. Né? A primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, ele apresenta exatamente esse princípio. Ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a fé, ela não significa ausência de problemas. Não quer dizer que o missionário que estiver ali mantendo constantemente uma comunhão com Deus, ele vai ficar livre de problemas. Não é isso, né? Os problemas, eles vão aparecer, sim. Só que significa reconhecer que não precisamos atravessá-los sozinhos. Eu não preciso resolver esses problemas sozinhos. Deus estará sempre do meu lado. Algumas pesquisas em psicologia da religião indicam que a espiritualidade pode funcionar como importante recurso de enfrentamento, proporcionando significado, conforto emocional, autorregulação, esperança e conexão. Entretanto, experiências religiosas marcadas por culpa patológica, medo ou conflitos espirituais também podem aumentar o sofrimento. Então, percebemos, né, que quando eu perco o foco, quando eu não alimento a minha vida espiritual, eu vou, como cristão, fazendo as coisas de forma mecânica, apenas por hábito, e quando você menos imaginar, você está perdido dentro da igreja. Então, esse é um estudo que nós estamos direcionando de forma direta aos nossos queridos irmãos missionários, né, a todos os ministros, voluntários e vocacionados, mas é uma mensagem que também atinge você, como missionário leigo, né, que em algum momento da vida, de repente, você possa transformar a sua vida espiritual em uma rotina, e isso é prejudicial, porque você de fato vai até criar uma rotina, vai fazer tudo certinho, bonitinho, mas não está mais sendo alimentado pela verdadeira fonte que é Cristo. Então isso faz grande diferença. Quando o ministro cuida de todos, mas esquece de si mesmo. Isso é algo muito comum que acontece no ministério, né? Moisés, ele experimentou algo bem semelhante. E lá em Números capítulo 11, verso 14, ele diz, eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. E Moisés, ele se sentiu cansado, muita responsabilidade, muita demanda, né? E em algum momento ele entrou em uma situação de totalmente desgaste físico e emocional. Então, eu preciso reconhecer os meus próprios limites. E quando eu reconheço os meus próprios limites, não quer dizer que eu sou um fracassado espiritualmente. Às vezes, o missionário quer abraçar tudo e fazer tudo porque ele tem medo de que a congregação, de repente, entenda que ele é incapaz, que ele não é um missionário que está representando de fato a igreja, né? E pode até ter pessoas que comentem isso e tal, mas você nunca pode deixar se levar por situações como essas e querer abraçar tudo e todos e resolver o problema de tudo e todos. Isso vai trazer um desgaste emocional muito grande para você, para sua família e até mesmo para sua igreja. Moisés precisou compreender
que não conseguiria carregar sozinho todas as necessidades do povo, né? Esse princípio, até hoje, continua, né? Há momentos em que o ministro precisa dizer: isso é maior do que aquilo que consigo carregar sozinho. Então, você precisa ter esse cuidado, né? De repente, você está envolvido na sua igreja em um grande evento ou trabalhando, tentando, vamos dizer aqui, ressuscitar a sua igreja, que ela está fria, ela está tendo dificuldade, ela não está abraçando a missão, e aí muitas vezes você quer fazer isso sozinho, e sozinho não dá, né? Quem trabalha cuidando de pessoas, frequentemente escuta problemas, conflitos familiares, enfermidades, crises financeiras, lutos, dificuldades espirituais, e com o tempo existe o risco de acumular uma carga emocional significativa. Quantos missionários nós não temos que estão ansiosos, depressivos, desgastados, sem energia para nada, né, sem foco, com dificuldade de criatividade, porque em algum momento ele quis carregar tudo sozinho, ele está sobrecarregado e aí não está produzindo mais uma vida espiritual ativa, né, o que vai afetar muito o seu organismo. Bom, Jesus ele buscava silêncio, né? Buscava lugares onde ele pudesse meditar. Ele viveu uma rotina extremamente intensa. Multidões o procuravam, pessoas necessitavam de cura, orientação, alimento, esperança. Imagine Jesus, o grande missionário que já pisou neste planeta, que ressuscitava mortos, que multiplicava alimentos. Você tem ideia da quantidade de demanda que ele tinha todo santo dia? Era muito grande, né? E aí, em alguns momentos, ele precisava ficar só. Marcos capítulo 1, verso 35 diz: tendo se levantado alto madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, ele precisava deste momento. Infelizmente, muitos dos nossos missionários têm negligenciado este momento de ficar só, de derramar o seu coração para Deus, de abrir o seu coração para Deus, de reconhecer muitas vezes as suas limitações, né? Porque o próprio Cristo viveu uma rotina extremamente intensa, multidões o procuravam, né? E a gente precisa observar o equilíbrio, né? A multidão existe, está lá, a igreja. O serviço eu tenho que cumprir, mas eu preciso manter em alguns momentos silêncio, oração, renovação, e aí vem o serviço novamente. Então, o equilíbrio ele é assim. Está lá a igreja, o serviço, o silêncio, a oração, a renovação, aí vem o serviço de novo. Então, nunca esqueça de fazer a revisão da sua máquina, a revisão do seu emocional. Jesus ele não permitia que as necessidades das pessoas eliminassem sua comunhão com o Pai. E isso é muito sério. Então, a igreja ela tem suas necessidades, mas o missionário ele nunca pode esquecer que ele não pode perder a comunhão com o Pai, né? E aí ele tem que reservar momentos para que ele possa ser nutrido espiritualmente falando. E aqui existe uma importante lição para o ministério: nem toda necessidade precisa ser atendida imediatamente por você. Há momentos em que retirar-se, descansar e orar também faz parte da missão, né? Então é importante, o missionário ele precisa ter descanso, ele precisa ter folga, né? Eu me lembro que o nosso querido pastor Edmar Bilho, ele sempre dizia que o missionário, o fim de semana, né, o sábado principalmente, são os dias em que ele mais trabalha, ele tem que estar ali, em atividades. E a segunda-feira ele deveria tirar como uma folga, né? E a gente fazia de tudo para colocar isso em prática. Às vezes, nem sempre é possível, mas quando possível, sim. E aí eu pegava minha esposa, ia lá para o Parque da Cidade, lá em Brasília, ia descansar um pouco, ia passear, né, ia dar uma descansada das responsabilidades, porque cansa também, né? O emocional do missionário é constantemente provado, então ele cansa, ele precisa de um descanso, uma contemplação da natureza, isso faz muita diferença e não é perda de tempo, porque quando o missionário tem essa consciência, ele cuida da sua saúde e ele está sempre abastecido espiritualmente, né, regenerado para desenvolver ali
atividades. E aí a gente tem também um outro ponto, né, que é o ponto da oração. Paulo, ele apresenta uma sequência extraordinária. Ele diz lá em Filipenses 4:6, não andem ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E aí ele apresenta o resultado, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, ele dá o remédio e depois já fala do efeito do remédio. Olha, você vai ter uma paz que vai exceder todo o seu entendimento, tudo aquilo que você estudou, e vai te guardar, vai guardar o teu coração em Cristo. Isso é fantástico, irmãos. É a única forma que o missionário tem de alcançar o sucesso na sua vida vocacional. Então, duas palavras, coração e mente, né? A oração permite que preocupações, medos, dívidas e angústias sejam apresentadas conscientemente diante de Deus. Então, a oração é fantástica, ela é um remédio para a alma. E a irmã White, ela escreveu sobre essa abertura emocional na oração, né? Ensinando que podemos apresentar a Deus necessidades, alegrias, tristezas, preocupações e temores, porque nada que diga respeito à nossa paz é pequeno demais para a atenção de Cristo. Então, a oração não precisa ser apenas formalidade. Oração também é expressão emocional diante de Deus. Você tem que aprender a ter essa intimidade com Deus para derramar toda a sua angústia, a sua preocupação e também as suas alegrias e os seus projetos. Então, é uma forma de você abrir o seu coração e é uma forma de você verbalizar. Deus já sabe de tudo que você precisa, mas quando você verbaliza diante de Deus, ele de fato agora sabe que além de você precisar isso, você sente a necessidade dele, né, na sua vida, no seu dia a dia. E é o que vai fazer grande diferença. A irmã White, ela continua, né, falando um pouco sobre a relação entre mente, corpo e espiritualidade. Ela reconhecia claramente a profunda relação existente entre os estados mentais e a saúde física. O nosso emocional está ligado à nossa saúde física. E no livro Ciência do Bom Viver, ela diz: muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. E aí ela diz também: o ânimo, a esperança, a fé, a simpatia e o amor promovem a saúde e prolongam a vida. Olha que coisa maravilhosa. Você, missionário, você naturalmente quer viver o máximo possível que Deus estabeleceu para a sua vida aqui na Terra, né? Então, quando você está animado, com esperança, com fé, com simpatia, com amor, você vai viver mais, porque a nossa saúde emocional é o que promove, né, muitos aspectos em relação à nossa saúde física. Ela vai te dar mais resistência imunológica, ela vai fazer com que o seu organismo tenha muito mais saúde e, naturalmente, você vai ter uma vida mais prolongada também, né? Então, a saúde não envolve somente o corpo, ela envolve o corpo, mente, emoções, relacionamentos, espiritualidade, tudo isso é saúde. Não é à toa que a Organização Mundial de Saúde, ela classifica uma pessoa de fato saudável quando ela tem um bem-estar físico, mental e espiritual. Então, isso faz muita diferença no nosso viver e na nossa qualidade de vida. A comunhão com Deus e a saúde espiritual. Então, no livro Mente, Caráter e Personalidade, a irmã White, ela dedica uma sessão específica à relação entre a saúde mental e espiritual. E aí ela diz: a mente humana é colocada em comunhão com a mente divina, o finito com o infinito. E ela diz mais: o corpo, o espírito e a alma está além de toda a estimativa. Então, ela era consciente disso. Nós temos aí 2 livros maravilhosos, volume 1 e volume 2, de Mente, Caráter e Personalidade, que eu recomendo que todos vocês leiam. Se já leram há muito tempo, releiam novamente esse livro, porque são dicas muito importantes para o nosso crescimento espiritual. A espiritualidade cristã, portanto, não deve ser compreendida apenas como cumprimento de obrigações religiosas, né? Ela representa relacionamento,
comunhão, confiança e dependência de Deus. Bom, eu já usei alguns textos desse escritor, mas eu quero repetir, né? Ele é um grande escritor, fundador da logoterapia, foi uma pessoa que sofreu muito nos campos de concentração nazistas, né, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, fortaleceu sua percepção de que pessoas podem enfrentar circunstâncias extremamente difíceis. Imagine você estar em um campo de concentração que a qualquer momento você será fuzilado, né? Então você pode enfrentar situações extremamente difíceis quando encontra um para quê para continuar vivendo. O Viktor Frankl ele encontrou esse para quê e por isso ele suportou todas as provas que ele enfrentou. Algumas pesquisas mais atuais discutem o pensamento desse escritor e aponta justamente o significado existencial e o propósito. Então, Victor ele não perdeu a sua essência, ele não perdeu o seu propósito de vida, mesmo vivendo em uma época muito complicada, em uma situação muito complicada, ele não perdeu o seu significado existencial. Então, ele diz assim, né, que o homem ele perde o sentido e quando isso acontece, isso acaba se tornando insuportável a realidade que ele vive. E é de fato verdade. Às vezes nós nos perdemos dentro da igreja e em algum momento passamos por uma prova muito difícil. E aí entramos em desespero, entramos em parafuso, a gente fica sem saber o que fazer. Por quê? Porque a única ferramenta que poderia nos consolar, nós não estamos usando-a. E isso pode sim acontecer dentro do ministério, né? E em algum momento o missionário transformar a sua vida religiosa em uma rotina, e aí ele passa por uma prova e parece até uma ironia do destino, né? Mas ele, como missionário, se vê sem intimidade para com Deus para solucionar aquele problema. E aí acaba entrando em desespero, né? Então, é muito sério a nossa comunhão com Deus, eu não posso perdê-la de forma alguma. E aí, quando encontra propósito, até o sofrimento pode adquirir uma nova interpretação. Então, isso faz muita diferença. Efésios 2,10 diz: somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Agora, isso não quer dizer que eu tenho que negar as minhas emoções. Existe uma espiritualidade saudável e existe também aquilo que poderíamos chamar de espiritualização do sofrimento, né? Então, algumas frases podem parecer espirituais, mas tornam-se prejudiciais. Por exemplo, cristão não fica triste. Quem tem fé não tem ansiedade. Você precisa apenas orar mais. Depressão é falta de Deus. Quantas vezes você já ouviu isso? E não é verdade, né? Essas afirmações simplificam fenômenos humanos que são bastante complexos. A própria Bíblia apresenta homens de fé atravessando profundo sofrimento emocional. A Bíblia não apresenta homens espirituais como pessoas emocionalmente anestesiadas. Apresenta homens que sentem profundamente, mas aprendem a levar seus sentimentos a Deus. Então eu preciso ter muito cuidado, e exemplo nós temos diversos: Elias, Davi, Paulo, o próprio Cristo teve momentos de angústia, né? Então eu não preciso negar as minhas emoções, eu não preciso esconder o meu problema emocional, porque eu vou ficar com medo, de repente alguém vai olhar para mim e vai dizer: ah, irmão, isso é falta de oração, você tem que orar mais. Ah, você está com depressão, isso é falta de Deus. Existem diversos fatores, a gente está vendo aqui, né, nessa nossa programação, que existem diversos fatores que podem contribuir para que alguém tenha algum problema emocional. E aí eu preciso, então, simplesmente buscar ajuda. Então, tenho que ter muito cuidado com essas frases que muitas vezes são ditas aí. E a espiritualidade, outro ponto importante, não substitui cuidado profissional, tá bom? Então, outro princípio importante precisa ser estabelecido. Buscar ajuda psicológica, médica ou de outro profissional habilitado, quando necessária, não é falta de fé. Eu não preciso buscar uma ajuda profissional escondido da minha igreja para que a minha igreja não interprete que eu não estou habilitado para cuidar dela. Pelo contrário, a igreja ela precisa entender, né? E se não entender, você precisa entender que em alguns momentos da vida, de repente, vai se fazer necessário um check-up emocional, né? De repente procurar
uma ajuda de um profissional dessa área, um psicólogo, um psicanalista, ou de repente seja um problema físico, né? Algumas deficiências que pode estar afetando também o seu emocional. A espiritualidade ela pode funcionar como um importante recurso de enfrentamento e proteção emocional, mas não deve ser utilizada para negar sofrimento psíquico significativo ou substituir tratamentos necessários. Então, a literatura sobre religião e saúde mental, ela também, né, reconhece que experiências religiosas podem tanto auxiliar quanto, em determinadas circunstâncias, agravar conflitos psicológicos. Porque se você está passando por um problema e você se recusa a buscar uma ajuda de um profissional, esse problema não vai ser resolvido, ele só vai ser agravado, só vai crescer, só vai aumentar. Então, se você está sentindo que precisa de um profissional que te ajude a equilibrar as suas emoções, procure-o. Isso não é falta de fé, nunca foi falta de fé, tá bom? Então, nós podemos compreender o cuidado integral, né, como a união de diferentes dimensões. E aí a gente volta a um ciclo que precisa ser colocado em prática: oração, apoio espiritual, relacionamentos saudáveis, descanso, estilo de vida. Como é que está aí o seu estilo de vida, sua alimentação, seus exercícios? Você está buscando fazer atividade física, tirando aí 30 minutos, uma hora para fazer uma caminhada, uma corrida, uma pedalada? O que você está fazendo que está fazendo a diferença, né, no seu estilo de vida? E o cuidado psicológico ou psiquiátrico quando necessário, tá bom? Então esse ciclo ele não pode se perder. Você precisa ter tudo isso em mente para que o seu corpo tenha de fato resistência para suportar as provas que com certeza virão no seu dia a dia. Então, outro detalhe que eu quero compartilhar com vocês é quando a fé ela se transforma em culpa, né? Nem toda experiência religiosa produz paz. Algumas pessoas desenvolvem uma relação com Deus fundamentada quase exclusivamente em medo, né, punição, perfeccionismo, culpa, autocondenação, sensação permanente de inadequação. Sabe aquela pessoa que passa o tempo todo achando que ele nunca merece nada, que ele nunca é digno de nada, que ele sempre precisa sofrer mesmo, porque quanto mais ele sofrer, melhor vai ser para a sua vida espiritual? Ou aquele que quer fazer tudo impecável, aquele que conta todas as moedinhas, né, para dar uma oferta, um dízimo, uma primícia, aquele que tem todo cuidado? Eu não estou dizendo que isso é errado, tá? Mas muitas vezes eu faço tudo e ainda assim passo o tempo todo me martirizando, com sensação de culpa, de autocondenação. A espiritualidade saudável conduz ao arrependimento, mas também conduz à graça, né? Não podemos nos esquecer disso. O arrependimento, né, a sensação de que eu preciso mudar a minha vida espiritual, eu tenho que ter. Mas eu tenho que entender que a graça de Cristo ela tem que superabundar no meu coração. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, o próprio apóstolo Paulo deixa bem claro: se você está em Cristo Jesus, pare de se autocondenar, você já está salvo em nome de Jesus. O que você precisa agora é adequar, né, o seu novo estilo de vida. Você agora é uma nova criatura, então agora você precisa adequar. Ah, mas eu estou fazendo isso há tantos anos e sempre eu fracasso. Faça de novo. A porta da graça ainda está aberta, não se fechou. E aí, não importa se você está há 30 anos na igreja e sempre fazendo um concerto e depois você cai. Jesus Cristo não vai te olhar assim de olho atravessado e pensar assim: ah, esse aí eu não sei não, viu? Eu acho que ele não tem jeito. Jesus Cristo jamais vai dizer isso para você, porque a porta da graça está aberta. Você tem oportunidade. Se você está assistindo essa mensagem agora, é porque você está vivo em nome de Jesus e você tem sim oportunidade para mudar, tá? Então entenda que a graça de Cristo ela é transformadora e agora seja uma nova criatura em nome de Jesus. Paulo ele deixa bem claro diversas frases, né, que fazem a diferença no nosso emocional.
E existe diferença entre uma culpa saudável e uma vergonha destrutiva. A culpa saudável é quando você reconhece, olha, eu fiz algo errado, eu preciso mudar. A vergonha destrutiva, ela diz, eu sou um fracasso, né? E não é isso que Deus quer. Quando você comete um erro, você precisa reconhecer o seu erro e agora mudar a sua rota, praticar o que é certo. Isso faz a diferença na sua vida. Mas não fique, porque aí já vem o pensamento do inimigo, botando na sua cabeça que, eu sou um fracasso, eu nunca faço nada, eu já tentei tantas vezes, nunca dá certo, para mim não tem jeito. Nunca pense isso, tá bom? Então, vamos ter esse cuidado. O Evangelho, ele confronta os nossos erros sem destruir a nossa identidade. Então, a palavra de Deus, ela mostra o seu erro, mas ela não destrói a sua identidade. Sua identidade é a identidade de um verdadeiro cristão. E aí a gente vai falar, né, sobre a importância para que o missionário possa colocar isso em prática, da responsabilidade do descanso, né? Jesus disse aos discípulos, vinde descansar um pouco à parte num lugar deserto. Então, o descanso é importante, não significa necessariamente abandonar o ministério, né? Não quer dizer nada disso. Às vezes as pessoas falam, eu preciso sair da obra porque eu estou sobrecarregado. Não. Se de fato você entende que a obra é a sua vocação, você não precisa sair dela para ter saúde. Você só precisa administrar as suas emoções, o tempo com a sua família, o tempo com os seus irmãos, né, com a sua responsabilidade do seu rebanho, o tempo com o seu Deus. Então, se você administra bem o seu tempo, você será um missionário de sucesso e não vai precisar abandonar, né, a sua responsabilidade para ter mais qualidade de vida. É possível, sim, ter qualidade de vida e muito trabalhando de forma oficial, né, como vocacionado para Deus. Sono adequado, alimentação equilibrada, atividade física, momentos de lazer, contato com a natureza, relacionamentos saudáveis e períodos de silêncio não competem com a espiritualidade. Tudo isso aqui pode ser feito e vai te ajudar muito. Eles podem fazer parte de uma vida espiritual equilibrada. E aí o próprio Cristo, né, ele apresenta períodos de serviço intenso, intercalados com retiro, oração, descanso. Então você precisa desse tempo para a sua vida também. E pratique a gratidão. Às vezes nós somos contaminados com o pessimismo, com o negativismo, né? E aí às vezes até o próprio missionário fica o tempo todo triste, né, por determinadas situações e começa então a não ser mais grato pelo privilégio que ele teve de estar ali naquela congregação, naquela associação. Então ele já começa a contar os dias para que o tempo dele termine e ele vá para outro lugar, porque na sua mente ele acha que ele vai ser melhor, vai desenvolver um melhor trabalho em outro canto, vai ser mais feliz em outro canto. E na realidade, muitas vezes o que falta é gratidão, né? E aí a gente precisa reconhecer essa nossa falha e começar a trabalhar isso dentro de nós. Seja grato, né, porque Deus te colocou neste local, seja grato pelas pessoas que agora você tem o desafio de lidar com elas, e pessoas têm diversos perfis, com diversas características, e agora você precisa agradecer a Deus, Senhor, obrigado, porque eu estou passando por uma realidade aqui que eu nunca passei, e isso é para o meu crescimento espiritual. Então, a gratidão faz muita diferença. Paulo deixa bem claro, em tudo dai graças. Ele não diz assim, dai graças somente quando você estiver num campo maravilhoso onde não tenha problemas. Não, ele diz, em tudo dai graças. Então, não quer dizer que você tenha que negar aquilo que está errado, mas reconhecer que a dor não representa toda a realidade da nossa vida. E mesmo durante os períodos difíceis, eu posso identificar pessoas importantes, experiências positivas, oportunidades, aprendizados, provisões, respostas de oração, manifestação da graça de Deus. Então, mesmo em períodos difíceis, eu preciso identificar essas coisas na minha vida. A gratidão, ela nos ajuda a deslocar a atenção exclusiva do problema para uma percepção mais ampla de realidade. E a esperança, né, além da gratidão, ela faz também uma grande diferença. É um fator essencial para a saúde emocional. A esperança cristã não afirma que tudo vai ser fácil.
ela afirma que o sofrimento não terá a palavra final. Então, quando eu tenho esperança, eu tenho a consciência de que, por mais difícil que as coisas sejam, o sofrimento não será a palavra final. Romanos 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. E a irmã White, ela associa diretamente esperança, fé, amor, ânimo, à saúde e ao fortalecimento do ser humano. Então, a esperança, ela nos dá um outro conceito de uma pergunta. Em vez de por que isso está acontecendo comigo, eu posso também perguntar como posso atravessar isso sem perder minha fé, meus valores e meu propósito. Né? Então, às vezes, nós somos contaminados com situações de desânimo, né? Ah, mas por que que me mandaram para cá? Por que que me jogaram neste lugar? Por que isso? É culpa de fulano. E aí você começa a remoer, a criar um ódio dentro do seu coração, uma mágoa, uma angústia. Mas você pode também se perguntar, como é que eu vou passar por essa situação, por essa realidade que eu nunca tinha passado, né? Sem perder a minha fé, meus valores e o meu propósito? É o que vai fazer a diferença. E eu quero apresentar para vocês aqui 5 pilares de uma espiritualidade emocionalmente saudável. Primeiro, não dá para negligenciar oração sincera. Não apenas falar com Deus sobre assuntos religiosos, sobre os projetos da sua vida, mas conversar com Ele sobre medos, frustrações, dúvidas, sonhos e necessidades. Então, você precisa ter com Deus uma comunhão verdadeira, uma oração sincera. E aí, na sequência, a palavra de Deus. Nunca negligencie. Irmãos, parece um absurdo, mas infelizmente é muito comum os missionários falar tanto sobre Deus, montar tantas palestras, tantos estudos, e mesmo assim não tiraram tempo para estudar a palavra de Deus, para se alimentar. Ele monta muitas coisas para alimentar os outros, mas ele mesmo não está sendo alimentado. Então, Salmo 119, 105 deixa bem claro: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E aí vem o terceiro ponto, que é o descanso. Respeite os limites físicos e emocionais. Isso faz parte da mordomia da vida. Eu conheço muitos missionários que se desgastaram a ponto de terem que ser internados, né, em clínicas, enfim, fazer tratamentos, porque se desgastaram tanto, não tiveram o descanso necessário, né? Eles se cobraram tanto de si mesmo que se esqueceram de que o descanso também é importante. E aí vem o quarto ponto, que é a comunidade. Nunca se afaste da sua igreja. Existem missionários que, por algum motivo, né, por desânimo, ou por achar que aquela comunidade está prejudicando muito ali a sua vida, ele acaba se afastando. Ele vai na igreja apenas para cumprir a sua missão, né? Eu vou só pregar, eu vou só reorganizar a igreja e ponto. Eu não quero me aproximar desse povo. Nunca faça isso. A comunidade, ela é necessária, né? A Gálatas deixa bem claro: levai as cargas uns dos outros. Quem cuida também precisa ser cuidado. E quando você trabalha a sua vida espiritual, Deus vai te ajudando e vai proporcionando para você pessoas que vão fazer a diferença na sua vida. E quinto e último ponto, nunca perca o seu propósito. Então você precisa se perguntar todos os dias: como posso utilizar minha vida para glorificar a Deus e servir as pessoas sem destruir minha própria saúde? Então, nunca perca o seu propósito. Ah, eu estou encontrando uma barreira aqui, um desafio. Coloque-se novamente aos pés de Jesus. Senhor, o que eu preciso fazer? Porque eu estou comprometendo a minha saúde física, eu estou comprometendo o meu tempo, que é importante também, com a minha família. Eu não estou conseguindo tirar tempo para os meus filhos. Então, não perca o seu propósito. E nunca se esqueça de uma regrinha que um grande missionário, por quem eu tenho muito carinho, o irmão José Guidini, né, lá de Brasília, trabalhei muito tempo com ele. Ele dizia o seguinte: Edson, nunca esqueça que em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar é a família e em terceiro lugar é a igreja. Então, não misture as coisas. Se você atrapalhar isso aqui, vai dar problema. E de fato é verdade, né? Quando você administra bem o seu tempo, você consegue manter a sua comunhão com Deus, você consegue
ter tempo de qualidade para a sua família e, naturalmente, desenvolver um bom trabalho na igreja em que você faz parte. Dá para fazer isso sim, só precisa administrar melhor o seu tempo. Bom, existem alguns sinais de alerta no ministério que a gente precisa prestar muito atenção quando começamos a perceber. Existem sintomas que mostram de fato que o meu ministério está precisando de um tratamento. E quais são eles? Bom, primeiro é a perda constante da alegria no ministério, né? Aquele missionário que está sempre desanimado, tem sempre se perguntando: será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Irritabilidade frequente, fica muito nervoso com qualquer coisa que acontece, né? Isolamento, se afasta do grupo, só vai na igreja mesmo cumprir a sua missão, a sua obrigação, a dificuldade de orar, sensação de vazio espiritual, cansaço persistente, cinismo em relação às pessoas. Ah, aquele irmão ali, né? Então começa a se tornar uma pessoa cínica, culpa excessiva, sempre acha que é porque ele não é capaz, né? Dificuldade para descansar, sensação de estar carregando todos os problemas, perda de propósito e pensamentos recorrentes de desistência. Esses sinais, querido missionário, que todos aqui somos, né, não devem ser ignorados. Então, eu preciso só, muitas vezes, de uma avaliação adequada, eu preciso só, de repente, de dar uma pausa, pensar: peraí, o que eu vou fazer? Minha vocação está toda comprometida, o que eu vou fazer? E aí busque auxílio e orientação do Senhor, converse com um amigo com quem você tenha muita afinidade, não precisa ser obrigatoriamente o presidente da sua associação, da sua união, claro que ele, sim, tem muita experiência, né? Mas, de repente, o presidente da sua associação e da sua união também está precisando, né? E aí ele tem que ter aquela pessoa com quem ele possa se abrir, com quem ele possa verbalizar. E se por algum motivo você não tem essa pessoa, busque um profissional. Eu sempre repito isso, porque emoções não é brinquedo, não é coisa de você descartar ou ignorar. Se as suas emoções estão abaladas, busque um profissional. Não importa o tamanho do cargo que você assuma. Procure um profissional, de preferência naturalmente cristão, que possa te ajudar a administrar melhor o seu tempo e as suas emoções. E aí eu quero, já passando para os momentos finais, te convidar a fazer uma autoavaliação. Pergunte-se para si mesmo: como está a minha vida com Deus quando ninguém está me observando? Pergunte para si mesmo: o que eu faço quando não tem ninguém, quando eu não estou na igreja, quando eu não estou perto da minha família? Como é que está a minha vida com Deus? Eu, de fato, estou sendo um representante da obra do Senhor? Tenho orado apenas para preparar sermões ou também para alimentar a minha própria alma? Tenho conseguido descansar sem sentir culpa, sem achar que estou sendo relapso, preguiçoso? Existe alguém com quem posso conversar sinceramente sobre as minhas lutas? Se não existe, profissional de saúde das emoções, tá bom? Estou tentando carregar responsabilidades que deveriam ser compartilhadas? Será que eu estou tentando carregar a igreja toda nas minhas costas? Minha espiritualidade produz predominantemente paz e esperança ou medo e culpa? Quando foi a última vez que fiquei em silêncio diante de Deus, sem precisar produzir nada? Você já parou para pensar se você já fez isso? Porque se você não fez, eu quero te convidar para uma dinâmica que faz muita diferença e vai fazer muita diferença na sua vida espiritual. Durante os próximos dias, reserve pelo menos 15 minutinhos todo dia, 15 minutinhos, exclusivamente para a sua saúde espiritual e emocional. E aí você divida esse tempo em três partes de 5 minutos. A primeira parte, 5 minutos, silêncio. Desligue o celular, respire tranquilamente, vai soltando o ar bem devagar. Permita que a sua mente desacelere. Essa técnica chama-se mindfulness, é a atenção plena. É você não ter contato com nada, é você dar uma pausa no seu cérebro. Respira tranquilamente, permita que a sua mente desacelere e não deixe que nada atrapalhe esse momento. Depois dos outros 5 minutos, você leia atentamente, né, e lentamente
um pequeno trecho das Escrituras. E aí você tem aqui algumas sugestões de textos que fazem muito bem à alma. Então, nesses 5 minutinhos, leia esses textos, né? Ou um texto. E nos últimos 5 minutos, oração. Apresente a Deus 3 coisas. Senhor, isso está me preocupando. Então, qual é a coisa que está te preocupando? Qual é o problema? Qual é o desafio? Isso está me preocupando. Senhor, por isso eu sou grato. Em que você é grato? É pela sua vocação? O que te deixa mais feliz? E o terceiro, Senhor, isto eu entrego nas tuas mãos. Aí você vai analisar qual é o desafio dentro da tua igreja que você não está conseguindo desenvolver, não está conseguindo resolver. E aí entrega nas mãos do Senhor. Se você fizer esse teste todos os dias, dividindo 15 minutinhos do seu tempo entre o silêncio, a palavra e a oração, de forma específica, conforme a gente colocou aqui, você vai perceber que você vai ter muito mais disposição. Você vai se encontrar dentro da sua vocação, dentro do seu ministério, tá bom? Bom, a saúde do ministério, ela começa na saúde daquele que ministra, obviamente, né? Não podemos oferecer continuamente aquilo que não estamos recebendo. Jesus declarou: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Jesus, ele não disse assim, trabalhem mais, ele disse, vinde a mim, né? Vá a Cristo. Parece até redundante, né, falar isso, mas o missionário precisa ir a Cristo. Vá a Cristo, entregue os seus problemas, coloque-se nas mãos de Jesus. E Jesus, ele vai te olhar com todo carinho e vai te dar a resposta correta. Antes de existir uma missão, existe um relacionamento. Antes de sermos pregadores, líderes, pastores ou evangelistas ou trabalhadores da igreja, somos seres humanos necessitados da graça de Deus. Toda vez, talvez uma das decisões mais espirituais que alguém no ministério possa tomar seja reconhecer: eu também preciso ser cuidado. Talvez seja essa a sua maior decisão, né? Não achar que você é obrigado a suportar tudo e entender que você também precisa de cuidados. Então, cultivar uma espiritualidade saudável não significa fugir da realidade, né? Significa encontrar em Deus força para enfrentá-las. O próprio Deus diz em Salmo 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, já para concluir, eu quero convidar você a responder aí no seu lugar, no seu coração, algumas perguntas reflexivas. É possível estar muito envolvido com a igreja e espiritualmente diante de Deus? Sim ou não? Será que é possível isso acontecer? Quais são os maiores obstáculos à vida devocional de quem exerce o ministério? Veja aí no seu dia a dia quais são os maiores desafios. Por que alguns líderes sentem culpa quando precisam descansar? Como diferenciar uma crise espiritual de um sofrimento emocional que necessita ajuda profissional? Quem cuida daqueles que passam a vida cuidando dos outros? Quem cuida de você? O que precisa mudar em nossa rotina para que a comunhão com Deus volte a ocupar o centro da vida? O que você precisa mudar no seu dia a dia, na sua rotina? Meu querido irmão, o meu desejo é que a graça de Deus cuide do seu coração. Todos nós que aqui estamos, né, na responsabilidade de cuidar das almas, todos nós que assumimos um cargo na nossa igreja, como dirigente, como diretor de jovens, de repente aí com uma responsabilidade na associação, na sua união, todos nós precisamos administrar o tempo para que a nossa vocação não perca o sentido no decorrer dos anos, para que você não se perca, para que você possa ser alimentado pela graça de Deus. Siga essas orientações e eu tenho certeza que você vai sim fazer a diferença na sua vida religiosa, na sua igreja, na sua comunidade. Amém? Amém. Amém. Que lindo. Muito bom. Amém. Muito importante. Amém. Maravilhoso.